Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é dar uma resposta aos defensores do Centro Dom Bosco e também aqueles que defendem Oscar Wilde e suas obras, porque muitos dizem que suas obras não têm nada de pernicioso, nada de mal, nada, digamos assim, que possa desviar o católico de sua conduta, e por aí vai. Para aqueles que estão assistindo somente a este vídeo, no penúltimo vídeo anterior a esse, eu fiz um vídeo fazendo uma crítica sobre uma obra que o Centro Dom Bosco está promovendo e vendendo, que é uma obra infantil, um conto infantil de Oscar Wilde. Parece que o nome do livro, pelo que eu vi, chama-se Menino Estrela. Um nome até sugestivo. É interessante para esses momentos que a gente está vivendo atualmente, essas estrelas de Hollywood aí, imersas de acusações das mais variadas, que eu não ouso nem falar aqui, mas eu creio que muita gente já está sabendo disso. Bem, e para dar uma resposta a esse pessoal, eu vou começar pelas Sagradas Escrituras, que está precisamente no Evangelho de São Pedro, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte, abre aspas, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que acertam com ele. Fecha aspas. Ficou bem claro? Porque para a maioria hoje das pessoas que se autodenominam católicas, elas acham que o caminho para o céu, o caminho para a salvação, o caminho deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, é esse caminho aí que defende essa falsa igreja, essa falsa hierarquia. Ou seja, que todas as religiões levam a Deus, que não importa a sua vida, se você vive uma vida sexual desregrada, se você vive uma vida, digamos assim, em segundas uniões, e por aí vai, que são casadas de qualquer forma, por aí vai. Tudo isso aí, para eles, levam a Deus. Mas a gente sabe que não é assim. Que o caminho para a salvação, o caminho deixado por nosso Senhor Jesus Cristo é estreito. E prova maior disso foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou com sua própria vida. Ou seja, é um caminho árduo, é um caminho estreito, a porta é estreita. Não é essa porta larga aí não, que propõe como propõe o Centro Dom Bosco. Ah não, qualquer literatura, qualquer coisa aí que a gente coloca aí é católico, que por isso as pessoas têm que ler, têm que levar isso aí como regra de fé, ou até mesmo como literatura que conduz a uma virtude católica e por aí vai. Mas não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Muitos objetaram, me criticaram, fizeram até comentários aqui no respectivo vídeo que eu citei anteriormente, que o Oscar Wilde se converteu no final de sua vida, isso, aquilo, outro. Bem, vamos tomar isso aí como correto, como certo, como verdadeiro, ou seja, que lá no final da sua vida ele se converteu. Mas eu faço a seguinte pergunta, o fato de ele ter se convertido no final de sua vida, as suas obras também se convertem em católicas? Agora elas passam a ser católicas? Então todas as suas obras agora viram regras de fé, viram regras de moral, se transformam em obras referências para nós católicos? Não. Não, absolutamente não. Por quê? Porque toda a vida dele pregressa é uma vida imersa em erros grosseiros, em uma vida grosseira, homossexual,
Suas obras são lascivas, são obras que não tem nada de católico, porque até então, antes da conversão dele, ele não era católico. E sem falar que ele tinha relações ali íntimas com a maçonaria. E a gente sabe que o objetivo da maçonaria é se opor à verdadeira e santa Igreja Católica. Ou seja, se opor a tudo que é cristão, tudo que leva à salvação humana. Então, todas as obras que ele escreveu, ainda sobre influência ainda da maçonaria, sobre essa sua vida imersa na perversão, que suas obras dão prova disso, que eu não as li, mas mostram isso, pelo que eu já ouvi falar, até no filme que foi lançado aí, um tal de O Retrato de Dorian Gray, alguma coisa desse tipo. Tudo isso aí agora virou católico, virou regra de fé, e não é bem assim. Como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, o caminho é estreito e a porta o caminho é apertado e a porta é estreita. Larga é esse caminho aí que esses modernistas propõem, como o próprio Papa do Centro Dom Bosco, o falso Papa Francisco, que afirma que todas as religiões levam a Deus, quando isso aí é falso. Porque o Salmo 95, versículo 5, fala que os deuses da gente são demônios. Inclusive, o próprio falso Papa Francisco levou um demônio lá para o Vaticano, Pachamama. Ele foi lá no Canadá e prestou culto a outro demônio. Não sou eu que estou inventando, são os fatos. Olhem aí. Então agora só basta ter o nome de católico para tudo que está em volta dele se transforma em santos, se transforma em regra de fé, em obras morais, tudo agora está bonitinho. Não é bem assim. Eu vou dar um outro exemplo aqui de como isso é bastante perigoso. Você utilizar simplesmente o nome de católico e a partir desse momento tudo agora virou santo. Não é bem assim. Vou dar um exemplo aqui dos nossos 2 últimos presidentes da República. Foi aprovada uma lei, depois vocês procurem aí, chama uma lei de número 14.201 de 2021. Essa lei coloca o Chico Xavier no livro dos heróis e heroínas da pátria, ou seja, um líder espírita, um homem que invocava à torta e à direita os demônios. Suas obras são todas, digamos assim, demoníacas. São anticatólicas. Ou seja, um sujeito que se diz católico, como o Jair Messias Bolsonaro, que foi que assinou essa lei. Então agora ele é um santo. Não é à toa que o Centro Dom Bosco afirma que o Jair Messias Bolsonaro digamos assim, consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Pelo um presidente desse, meu Deus do céu. Um presidente desse que vai lá na Índia, presta culto aos demônios, que tem vídeos aí, fotos. Olhem aí, ele prestando um culto lá, um demônio, jogando uma aguinha lá, e um demônio lá, em Shiva, sei lá o que for, lá na Índia. E se diz católico. E aí? Vocês acham que o Santo Dom Bosco está correto? Será que Nossa Senhora aceita isso? Será que Nosso Senhor Jesus Cristo aceita que sua mãe esteja envolvida com um homem que presta culto aos demônios? E aí? Você acha isso aí correto? Eu não acho. É anticatólico. Vou citar outra lei aqui, que é a Lei 14.519, de 2023, que cria o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações de Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março. Quem promulgou essa lei, assinou essa lei, foi o presidente Lula. E o que há de comum entre Lula, o que há de comum entre Lula e Bolsonaro? Ambos se dizem católicos. Um é católico de direita, outro católico de esquerda. Ou seja, se você caminhar por aí na rua e virem os dois caminhando e vocês passar entre eles, um vai estar à sua esquerda, outro à sua direita. Ou seja, 2 servos
do demônio, que prestam culto ao demônio. Ou seja, mais um à esquerda e outro à direita, e se dizem católicos. E aí? O simples nome católico dá agora o direito de toda a vida pregressa, toda a obra de alguém agora ser santa? Não, absolutamente não. E por aí vai. Eu recomendo a todos aqui que leiam isso aqui, se muitos já não leram, a Patente Dominis Graece sobre as doutrinas modernistas, onde o São Pio X, já em 1807, já nos alertava sobre esses sujeitos, ou seja, modernistas, como o Centro Dom Bosco. Eles são modernistas. Por exemplo, uma das características do modernista é justamente isso: colocar ali obras que não são católicas para confundir a mente das pessoas ao ponto de elas não saberem distinguir o que é católico do que não é católico. Ficou claro? Tudo isso aí imiscuído com aparência de catolicismo. Porque os inimigos da igreja, eles são ardilosos, esses modernistas. Eles fingem ser católicos, eles fingem obedecer à sã doutrina, mas trabalham por trás para desobedecer tudo isso aí, para revolucionar a igreja. Ficou claro? E aí? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que essas obras aí, o Centro Dom Bosco está trazendo aí à tona, como essa daí, inclusive outra agora obra que eles parece que publicaram, que é o Missal do Paulo VI, e aí, virou católico só porque o indivíduo tem o nome de católico? Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Outra característica dos modernistas é fazer uma revisão histórica, que isso eles têm em comum com o comunismo, que é fazer um revisionismo histórico para justificar as apostasias e heresias que eles defendem. Vou dar um exemplo. O Centro Dom Bosco afirma que o falso Papa Francisco é legítimo, ele é um Papa realmente católico, tranquilo, não tem... ele é Papa, como eles dizem, ele é Papa. E quando alguém os indaga sobre as heresias do Francisco, apostasias dele, aí eles fazem um revisionismo histórico e dizem: houve um Papa na história que foi herético, houve um Papa na história que foi apóstata. Ou seja, eles buscam revisionar a história, ou seja, adulterar a história para justificar. E quem faz isso? Os comunistas. Deu para entender que modernismo, comunismo, estão tudo ali juntinhos? Um é de esquerda e outro é de direita. Um é na linguagem hoje conservador e outro progressista. Mas não são católicos, pessoal. Não são católicos. Só para vocês compreenderem melhor isso, a gente sabe que na Revolução Francesa houve algo lá bastante horrendo, que foi destituir, digamos assim, as monarquias, os reis, transformar ali em repúblicas maçônicas, repúblicas de Satanás. E, digamos assim, nessa cisão, nessa queda da monarquia, houve aqueles que não concordavam integralmente com a queda da monarquia, e até muitos deles até eram a favor ainda que permanecesse a monarquia, mas a monarquia caiu e eles ficaram como chamados de direita ou de conservadores. E houve aqueles que realmente queriam abolir de qualquer forma, destruir de qualquer forma a monarquia e simplesmente implantar a república maçônica. Ou seja, os reinados católicos ruíram, caiu, não há mais reinados católicos. Não há mais país católico. Inclusive, o próprio concílio, o falso concílio Vaticano II, proibiu que as nações fossem católicas. Proibiu, literalmente. Ou seja, eles não são católicos, nem permitem que outros sejam. E detalhe, e após a queda das monarquias, ficou essa questão de esquerda e de direita. Agora eu pergunto, esquerda e direita, conservador progressista, eles lutam pela monarquia? Eles lutam pelo reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Querendo ou não, ambos, esquerda ou direita, que lutam aí pela essa falsa democracia, pela essa falsa república maçônica satanistas, são partes da mesma moeda.
só que um é caro e outro é coroa. Semelhantemente, foi na Revolução pós-Concílio Vaticano II. Houve aqueles que ainda, digamos assim, questionam o concílio, que são contrários em algumas questões e que são chamados de conservadores. Exemplo é o Centro Dom Bosco, Padre Paulo Ricardo, e houve aqueles que são radicais mesmo, dizem, não, esse concílio é para acabar, para destruir com o que havia antes, anterior à igreja, que são, digamos, os progressistas, o pessoal da teologia da libertação, como a CNBB aqui, e, digamos assim, essa hierarquia, de um modo geral, aqui brasileira, todas elas estão mancomunadas com digamos, a teologia da libertação e, consequentemente, com também a maçonaria. Tudo parte do mesmo pacote. Aí eu pergunto, esse conservadorismo católico, esse progressismo católico, que se diz católico, eles são católicos? Não. São igual esquerda e direita no campo da política. Nenhum deles defendem o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro? É assim, pessoal. A realidade é essa. Após o Concílio Vaticano II, se dividiu entre aqueles que são de conservador católico e progressistas católicos. Mas não são católicos. Porque para ser católico de verdade, não pode ter católico conservador, católico progressista. Ou você é católico ou você não é católico. Não existe esse negócio de católico conservador, católico de direita, católico progressista, católico de esquerda. Não. Isso tudo aí é falso. Ou você é católico ou não é. É como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Simples assim. Não existe católico de esquerda, católico de direita, católico conservador, católico progressista e assim sucessivamente. Não. Só há católico. E todo católico obedece à sagrada tradição, às sagradas escrituras e o sagrado magistério. Vou dar um exemplo para vocês perceberem que não existe católico conservador propriamente e que é verdadeiramente católico. Vamos dar um exemplo do Padre Paulo Ricardo, que para muitos é um conservador, é de direita, tem fotos aí com o presidente e por aí vai. Aí eu pergunto, qual é a missa que ele reza? É a missa católica, a missa do rito tridentino, missa aprovada realmente pela verdadeira hierarquia da igreja? Não, é a falsa missa. Mas ele é conservador, mas ele é católico conservador. E aí? Ou seja, de católico, na prática não tem nada. Nem a missa, que é, digamos assim, o ponto supremo da Santa Igreja, ele reza direito. Reza a missa falsa. A missa criada por mãos humanas, como diz o padre Antônio Tchekada. A falsa missa. A missa criada por protestantes. Mas se você falar isso, se você questionar protestante, é você que não aceita essa missa. Protestante é você que questiona isso. Deu para compreender, pessoal? Por isso que eu critiquei essa obra do Oscar Wilde, O Menino Estrela, e critiquei o Centro Dom Bosco. Justamente por isso, para alertar vocês, para fazer com que vocês questionem e vá para a verdade. Porque a verdade é um caminho estreito. E a porta também é estreita. Deu para entender? Não é largo como eles querem. Ah, não, isso, aquilo, outro, como tem até um canal aí, não sei o que, de caravelas, que leva lá um sujeito como Três Oitão, que fala mal de Nossa Senhora, fala mal de São José, utiliza palavras que eu não ouso falar aqui, mas está lá, é tudo católico, tudo. Eu levo lá um protestante que fala mal de Nossa Senhora, que pratica ali sacrilégios, olha para São José e Nossa Senhora com impiedade, anticatólico, mas tudo bem, são tudo católicos. Não, eu tenho que aceitar o Três Oitão, ou outros, ou Oscar Wilde, porque essas pessoas são católicas. Deu para compreender? Pessoal, se dirijam pela verdade. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo.
se dirijam pelo verdadeiro magistério da Igreja, o magistério infalível. Não é esse magistério pós-conciliar, essa falsa missa, esses falsos sacerdotes, essa falsa hierarquia que cultua Satanás e leva Satanás lá para dentro do Vaticano. É isso, pessoal. Espero que tenha dado para compreender. Fiquem todos com Deus. Lembrando que o fim das nossas ações tem que ser a glória de Deus e o bem das almas. E não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.